mas eu queria trazer receitas para vocês terem ideia de como a aromaterapia pode ajudar. Então, por exemplo, uma receita aromática, vamos falar de ansiedade, de estresse e equilíbrio. Então, a gente sabe que muitas vezes o estresse, que é a pressão que nós sofremos no dia a dia, ele deixa o nosso organismo um pouco mais no negativo. Então, a gente vai falar de estresse negativo, porque estresse todo mundo passa um pouquinho. Por isso é que a gente tem o cortisol, que precisa elevar logo pela manhã. Mas se a gente não dorme bem, se a gente não se alimenta bem, se a gente sofre por algum motivo uma pressão mais externa, isso pode gerar uma preocupação, pode gerar uma ansiedade e trazer um prejuízo tanto na área emocional, para o nosso sono, para a nossa inquietude do dia a dia, mas também pode atrapalhar baixando a imunidade. Então, eu queria aqui trazer um blend que eu botei com o nome de Relax e Balance. Então, nós vamos falar de lavanda, que é a lavândula augustifolia, que é um óleo muito pesquisado e que tem uma série de pesquisas que trabalha a ansiedade, trabalha modulando a nossa serotonina, abrindo os nossos canais iônicos para ter uma recepção desses ativos externos, que são os ativos químicos dos óleos essenciais, para trabalhar na nossa área emocional. E aí eu vou trazer a sugestão, por exemplo, de Rolon. Então, você pode adquirir um Rolon dentro aí das redes sociais, dentro do Mercado Livre, algumas coisas, colocar só Rolon e ter a medida, por exemplo, aqui cabem 10 ml. E nesses 10 ml, eu falaria para vocês utilizarem o óleo de semente de uva. Por que o de semente de uva? Porque além dele ser já rico em antioxidantes, em alfa-tocoferol, em bioflavonoides, polifenóis, ele também é um óleo de uma densidade muito leve e ele vai, quando aplicado, por exemplo, quando nós aplicamos no pulso ou atrás da orelha ou em locais onde nós temos uma possibilidade de penetrar, permear e ser absorvido a nossa pele, o óleo de semente de uva, ele faz esse trabalho e ele carrega as moléculas dos óleos essenciais, passando pela epiderme, pela derme e pela hipoderme. E aí eu trago a sugestão do óleo de lavanda, nós vamos colocar em 10 ml do óleo de semente de uva, fazendo esse rolon, 5 gotas. Um outro óleo que eu gosto muito, demais, para trabalhar a ansiedade e esse equilíbrio do estresse, seria a bergamota. Não é tangerina, não é laranja, é citrus bergamia. Normalmente é italiana, é daquela bergamota com a casca bem verde, e ela tem uma quantidade de limoneno, que é um terpeno, e que age elevando um dos nossos neurotransmissores que nós precisamos elevar, que é o GABA, para nos deixar menos ansiosos. E a bergamota também, assim como a lavanda, tem um acetato de linalila, que é um poderoso ativo para nos relaxar. E aí eu coloquei também, se você gostar de um aroma mais floral, eu coloquei o óleo de ylang-ylang. Então, a cananga odorata, que vem lá de Madagascar, é um local ali na África, é uma ilha, para você chegar é bem difícil, a língua é francesa, para você ir nas plantações do ylang-ylang, às vezes do centro da cidade, são uns 300 quilômetros, mas as estradas são ruins e a gente pode levar 10, 12 horas, mas ver aquela plantação de ylang-ylang com aquelas flores amarelas maravilhosas, e que é falado que ele é um óleo super sensual, ele tem um aroma super sensual e é chamado Flores das Flores e é colocado na cama dos recém-casados, mas que eu gosto muito para ele nos trazer uma certa tranquilidade e relaxamento também. Ele nós vamos utilizar 3 gotas, 5 gotas de bergamota e 5 gotas de lavanda. E aí você pode colocar num rolon, tá? Deixa eu pegar aqui se eu consigo tirar.
eu já fechei esse daqui, mas na verdade você vai colocar, depois você tampa, tem essa bolinha aqui que vai entrar em contato com o óleo, e você pode passar aqui no pulso, você pode passar aqui na mão, e aí fazer a inalação, inalando por 3 vezes, segurando um pouquinho, depois exalando, e aí a gente trabalha a nossa ansiedade e equilibra e não vai te deixar muito sedado para você não conseguir trabalhar e continuar durante o dia a dia. Pense sempre de uma forma que você está trazendo um ritual de relaxamento, tenta entrar em contato com uma imagem, um local que você possa trazer mentalmente esse relaxamento junto com a inalação do óleo essencial. Então, você está fazendo um pareamento de uma substância externa, que são os óleos essenciais, e criando, além da memória olfativa, essa memória emocional de bem-estar. E é isso que a gente trabalha dentro de consultório. Nós atendemos e personalizamos os tratamentos, fazemos uma anamnese, entendemos quais são os sintomas, entendemos quais são os gatilhos que esses interagentes, esses indivíduos vêm procurar, e durante a consulta, após a anamnese, termos as queixas e fazermos um diagnóstico completo, nós podemos fazer as prescrições, como eu falei aqui no número de gotas, de vocês saberem que, por exemplo, em 10 ml eu posso usar 1%, 2%, 4%, e eu sempre, nos cursos, recomendo a gente começar pela dosagem percentual mais baixa, para nós termos o benefício e não precisarmos usar tantos óleos essenciais. Indicar como aplicar em pequenas gotas, em pequenas passagens nos pulsos, atrás da orelha, pode ser passado aqui no timo, e você vai ter esse resultado. E a pessoa pode carregar na bolsa, ou se for um filho seu, ou se for uma pessoa da família, ou então você, que é um profissional e que atende como massagem, ou estética, ou como psicóloga, ou nutricionista, se você trabalha com pessoas que querem ter a perda de peso, você pode trabalhar desta forma, melhorando a ansiedade, e a pessoa vai se alimentar de um modo mais correto, não vai estar tapando o buraco que muitas vezes a gente sente com comida, mas sim com pensamentos bons e trazendo tranquilidade. E outra forma também que a gente pode utilizar, que você aprenderá no curso, é ter um spray, por exemplo, esse daqui é de PET âmbar, porque dos óleos essenciais, como são substâncias vivas, nós precisamos proteger da luz, da claridade, da temperatura, então o óleo essencial não pode ficar no banheiro, e aqui num spray de 100 ml, você colocar 50 ml ou 50%, dependendo do tamanho, de água destilada ou deionizada, de álcool de cereais, e aí você trabalhar, por exemplo, em 100 ml, num percentual de 1%, que seria 25 gotas, ou 2%, que seriam 50 gotas. E aí é assim que você aprenderá a trabalhar e se tratar na sua rotina do dia a dia, ou se você for um profissional.